Ao nome de Jesus, a paz de Cristo seja com todos os corações. Agora quase 11 horas aí, eu tô passando aqui pelo YouTube, são 11, já é 11 horas, 11 e pouquinho. E eu tô passando aqui nessa noite para deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra devocional. Hoje, quarta-feira, a gente vem de um culto abençoado aqui na Igreja Apostólica Comunhão Plena Renovação em Cristo, do bairro da Vila Romana, aqui na cidade de Arapoti. Queridos, eu quero compartilhar essa palavra que está queimando no meu coração, uma palavra de vida, uma palavra abençoadora. E diz assim, está em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Diz assim, palavra do Senhor. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Glória ao nome de Jesus. Então, deixa eu fazer aqui rapidinho uma explicação sobre esse texto. A Bíblia vai falar aqui para nós estarmos alertas e vigiar. Por quê? Porque o diabo, que é o nosso adversário, que é o nosso inimigo, ele como um leão anda ao nosso derredor, rugindo, né, para nos amedrontar e procurando um momento propício e oportuno, né, de devorar. Ele está procurando a quem ele possa tragar. Né? E a Bíblia vai dizer no verso 9, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês em todo mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha só. E agora eu quero complementar esse texto com Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7 vai dizer assim, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, o que nós encontramos nesse texto? Um texto que nós costumamos dizer, citar sempre. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas resistir como? Primeira coisa, resistir como? Primeira coisa está no próprio texto de Tiago, ali no verso 7 do capítulo 4. Antes de eu resistir ao diabo, eu tenho que se submeter, se sujeitar a Deus, ou seja, fala de obediência, fala de viver a vontade de Deus, o querer de Deus. E como é que eu vivo o querer de Deus, a vontade de Deus? Através do conhecimento. Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Como que eu conheço a vontade de Deus? Através da exposição disso aqui, ó, que é as Sagradas Escrituras. A exposição das Escrituras, o conhecimento das Escrituras. Salmo 119, 105, o salmista vai falar assim, né? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista fala isso lá. Então eu tenho que conhecer a Escritura, eu tenho que conhecer a palavra, porque a palavra revela qual é a vontade de Deus para minhas atitudes, para os meus sentimentos, para as minhas vontades. É na palavra de Deus que está toda essa revelação, certo? E, né, em contraste, eu encontro aqui nesse texto, óbvio que naquela época os cristãos estavam vivendo uma severa perseguição e que eles muitas vezes eram lançados nas arenas, devorados pelos leões. Os cristãos viviam um momento de perseguição que eles eram mortos, né, quando eram pegos, né? Então uh, o texto, né, dá esse entender também, mas aqui também, lógico, fala das provas, das lutas, das circunstâncias, porque fala assim, lembre-se que os irmãos em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, né? Os mesmos sofrimentos, as mesmas lutas. Mas aqui eu encontro algo interessante no verso 9, que eu quero finalizar com isso. Diz assim, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm estão passando isso em todo mundo. Né? Então, como que eu devo resistir? Permanecendo firme na fé. Primeira coisa, sujeitar a Deus, e eu preciso conhecer a vontade de Deus. Segunda coisa, permanecer firme na fé. Fala de perseverança, em uma convicção. Ou seja, o que é fé? Fé não é simplesmente o que diz Hebreus 11:1. Aliás, lá a Bíblia ela é completa, né? Nós que diminuímos muitas vezes o texto, né? Nós que interpretamos errado o texto, porque nós achamos que a fé, que ali em Hebreus 11:1 fala, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, a certeza das coisas que ainda não se veem. A gente acha que
Fé é chamar a existência, né? Por exemplo, eu não tenho uma casa, então eu chamo a existência da casa, do carro, da bênção financeira, e isso é fé. Fé é eu crer no milagre mesmo sem ouvir o milagre, né? Mas a fé bíblica que a Bíblia está falando trata-se da fé de você acreditar, de você crer naquilo que já está escrito na palavra, daquilo que Deus já falou na palavra, como, por exemplo, que ele vai voltar, né? Que ele vai voltar sobre os ares, nós não vimos isso. Que a nossa obediência, ela tem uma recompensa, recebemos a coroa da vida, nós vamos viver a eternidade com Deus, são coisas que os nossos olhos ainda não contemplaram, nossos olhos humanos não contemplaram isso ainda. Mas nós cremos que a nossa obediência produz isso e por isso nós vivemos uma vida de obediência. Essa é a fé convicta, a fé bíblica. Então, Satanás quer nos devorar. Como é que eu resisto? Sujeitando a Deus, permanecendo firme na fé obediente, firme na fé com sabedoria, com conhecimento da palavra. Amém. Eu deixo essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Ele anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Mas ele é um derrotado. Ele não vai tragar a sua vida, os seus sonhos, a sua alegria. Não vai. Em nome de Jesus, declaro vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Qual que é a vitória? A fé. Qual que é a vitória que vence o mundo? João fala, a nossa fé. O apóstolo João na epístola. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Qual fé? A fé convicta do que o que ele disse na palavra é verdade, ponto final. É regra de fé e prática e ponto final. Um grande abraço para você. Em o nome de Jesus, Deus te abençoe.